Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, cujo tema hoje vai ser sobre novas tecnologias aí para projetos estruturais e também resolvi ampliar um pouquinho o escopo aqui e falar sobre as novas tecnologias no âmbito mais amplo da construção civil como um todo, tá? Bom, meu nome é Michele Morqueires, sou engenheira civil, faço parte aqui do time da AutoQI já desde 2008, né? Faço parte da equipe de inovação da empresa e por isso eu vou conduzir esse papo aqui com vocês hoje, né? Sou especialista na área estrutural, como muitos de vocês já devem saber, mas acabei me especializando também agora nessa parte de inovação, BIM, né? Então, vou conduzir esse papo com vocês aqui para a gente tentar juntar tanto a parte de estruturas quanto essa parte de novas tecnologias. Vamos lá então. Pessoal, para começar essa nossa conversa, eu separei alguns termos aqui que norteiam as novas tecnologias. Quais são as tendências, né? Tanto para o mercado quanto para nós enquanto projetistas, tá? Separei várias, olha só. Então, como é que está desenvolvendo, né, essas novas tecnologias? Qual que é o enfoque aí do mercado? O que o mercado está esperando da gente e também do setor da construção civil, né? Bom, interoperabilidade, pessoal, trabalho colaborativo. Até coloquei mais de uma palavra meio que querendo dizer a mesma coisa. Interoperabilidade, né, conexão. Então, pessoal, colaboração que está ali também, ó. Então, pessoal, a questão da gente trabalhar em conjunto, né? Não mais dentro do nosso mundinho, assim, separado, né? Mais integrando com outros projetistas ou com outros profissionais da cadeia, né? Da construção, pessoal de gestão de obra, orçamentos, arquitetos mais do que nunca. E também não só quem trabalha na obra, mas clientes, o construtor, o incorporador. Então, essa é uma grande tendência, pessoal, esse ambiente mais conectado, tá? Isso é uma grande tendência. Outro termo que norteia aí as novas tecnologias, redução de riscos, né? Então, a gente tende a usar dados aí para a gente ter menos riscos em tomadas de decisão, a gente ter decisões mais assertivas e ter menos perdas aí nesse processo, né? Então, ó, resultados melhores que tem a ver com isso, né? Virtualização, pessoal. Agora eu vou juntar aqui, ó, virtualização e experiências imersivas, né? Que tá aqui também. A tendência para a gente, enquanto projetista e para o mercado, é com que a gente faça com que o nosso cliente, né, ou até mesmo o próprio cliente final lá da obra, eles tenham experiências imersivas dentro do que a gente está fazendo. A tendência, gente, é que a gente consiga inserir num computador ou no ambiente virtual, realidade aumentada, etc., né? O que a gente está fazendo, né? O nosso projeto, a obra, mesmo antes dela estar pronta, né? Então, a tendência é a gente antecipar essa obra dentro do ambiente virtual para que a gente consiga proporcionar essa experiência imersiva, né? Isso é uma grande tendência, né? Muitas tecnologias aí estão se desenvolvendo nesse sentido, né? Para oportunizar esse ganho. Tá? Então, processos mais eficientes, né, menos custos e mais rápidos, então a digitalização do canteiro de obras, né, para que a gente consiga atingir isso, resultados melhores, segurança do espaço construído das pessoas também é algo muito importante, né? Industrialização, pessoal, é um tema aí super em alta, né, que a gente tem ouvido falar direto aí nessas palestras e tudo mais que envolve aí tecnologia. Então, a industrialização da construção é uma tendência, né, sistemas in-site ou off-site, né, modularização, por exemplo, então é uma grande tendência. Tomadas de decisão ágeis, né, pessoal, quanto mais o tempo passa, menos tempo a gente tem, né? O mercado tem exigido dos profissionais cada vez mais rapidez na tomada de decisão. Então, nós precisamos usar a tecnologia ao nosso favor para que a gente consiga entregar isso, para que a gente consiga ter tomadas de decisão mais ágeis. E para isso, a gente precisa ter um modelo virtual bem feito, com informações, com dados, toda a cadeia digitalizada, e então a gente vai conseguir ter essas tomadas de decisão ágeis, né? Simulação da realidade, que está ali embaixo, ó, já comentei agora aqui sobre experiências imersivas, né? Maior controle, né, pessoal? Então a gente cada vez menos tem chance de errar, né? A gente cada vez, conforme o tempo passa, as necessidades do mercado vão ampliando e a gente tem menos chance de atraso em obra,
de falta de previsibilidade em orçamento. Então, o controle também é uma palavra e é um termo que norteia as novas tecnologias, né? Então, as novas tecnologias também estão avançando aí para aumentar o controle, tá? Rastreabilidade, que também tem a ver com isso, né? A gente poder acompanhar, rastrear o que está acontecendo, a questão de insumos, o próprio trabalhador, né? Por questões de segurança. Então, também é um termo que está bem em alta aí nessas novas tecnologias. Sustentabilidade, né, pessoal? Um termo que a gente nunca deu tanta bola, mas que agora mais do que nunca também está aí em alta, né, por N razões, né? Impacto ambiental reduzido é um objetivo da construção civil, né? Então, a gente tem isso também bastante em alta. Previsibilidade, né? Já comentei agora, então a gente tem cada vez menos chance de errar com relação a esgotar o prazo da obra ou a entrega do projeto, né? Então, isso é uma coisa muito importante, questão de custo também. Então, a gente tem cada vez mais que ter esse controle para evitar tudo isso, né? E automatização de processos, né? E conexão de toda a cadeia, que está tudo aqui meio interligado, né? Bom, pessoal, esses são os termos que eu separei aqui para a gente ter um pouquinho de ideia do que a gente deve esperar nas novas tecnologias, tanto em projetos quanto no âmbito da construção civil. E por que está esse espaço em branco no meio? Porque tudo isso que eu comentei tem o BIM como centro. É o BIM que vai apresentar a tecnologia de base para que a gente consiga atingir todas essas coisas que a gente está falando aqui, para que a gente consiga trabalhar de forma a ter uma interoperabilidade, para que a gente consiga ter experiências imersivas, resultados melhores, virtualização do modelo, conexão, sustentabilidade, todas essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui, o BIM é o centro, tá? Tudo converge para o BIM. É a partir do BIM, ou seja, do nosso modelo rico em informações, em dados. Pessoal, grave essa palavra, dados. Dados os dados que a gente tem da nossa obra são a grande riqueza, tá? Vocês vão ver que é a partir disso que a gente consegue fazer tudo isso que eu tô falando aqui. Então, assim, o BIM é o que tá no meio disso tudo, porque é a partir do modelo do BIM que a gente consegue ter essas informações e usar esses dados para todas essas coisas que eu comentei aqui. Então, reparem que no BIM, pessoal, olha só, a gente tem um círculo ali ao redor do BIM, ó, falando, né? Projeto executivo, análise da energética e sustentabilidade, documentação, industrialização, logística, cronograma, orçamentos, né, operação, manutenção, demolição, renovação, então, e começa lá no planejamento, estudo preliminar de projeto. Então, reparem que é um círculo que está todo conectado, né? Todas essas etapas, elas vão estar dentro do BIM, que daí é o BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, tem até o BIM 10D hoje já, tá? Então, para vocês terem uma ideia. Então, o BIM é o centro de tudo e é isso que vocês estão vendo aqui que vai nortear realmente as novas tecnologias, né? Pelo menos pelo que a gente tem visto aí, tá? Continuando. Eu separei esse gráfico, pessoal, que ele apresenta uma evolução tecnológica no mercado de arquitetura, engenharia e construção. O que a gente vê aqui nesse gráfico? Esse gráfico ele é muito famoso, né? A gente vê lá, ó, que lá em 1950 a gente tinha os desenhos feitos à mão. Lá em 70 veio o CAD, né, que foi um processo disruptivo enorme, né, pessoal? A gente sabe que quando veio lá o AutoCAD foi uma mudança de paradigma muito grande que permeia até hoje, na verdade. Só que agora a gente teve lá, no ano 2000, começou a ter uma nova evolução, né? O uso de elementos paramétricos, que são ricos em informação. Depois veio o BIM, né, que a gente acha que é uma coisa super nova, mas já tem aí há uns aninhos, tá? Na verdade, o termo BIM tem mais de 30 anos, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Mas agora, claro que ganhou o mercado, né? O nosso mercado, ele demora um tempo, né, até aceitar essas novas tecnologias. Então, agora é que o BIM tá pegando mesmo. Mas já tem um tempinho mais antigo aí, já vem há mais de 30 anos, tá? Depois do BIM, a gente começa a avançar, então, para modelos realizados a partir de algoritmos, que a gente vai falar um pouquinho disso. Interoperabilidade, que é o trabalho aberto, né? Fluxo aberto de informação, de dados, trabalho colaborativo. Fotogrametria, inteligência artificial, design generativo, construção com robótica e internet das coisas. Então, é isso que a gente tem visto hoje em relação às novas tecnologias, né? Existem outras tecnologias, mas essas aqui são, assim, as que mais
elas são o gancho para essas outras tecnologias, né? São tipo o centro, assim. Então eu acabei trazendo esse gráfico porque é importante vocês entenderem como tem acontecido essa evolução aí das tecnologias ao longo dos anos, tá? Bom, vamos falar então, pessoal, a gente vai começar com o BIM. O BIM, pessoal, muita gente acha que o BIM é só um modelo 3D bonito, né? Onde a gente consegue ver a estrutura, com a arquitetura, com as instalações, mas a gente sabe que não é só isso, né? O BIM é um modelo rico em informações, que eu já comentei aqui, onde a gente tem todo um fluxo de dados, né? E uma integração entre as etapas. E o BIM, pessoal, separei aqui algumas possibilidades, né? Que ele trouxe aí para o mercado. Então, ele criou novas oportunidades, que é o que a gente vai ver agora. Então, olha só, eu separei, claro, né, pessoal, um resumo do resumo do resumo, porque o BIM trouxe tanta possibilidade, né? Tudo que eu falei ali atrás vai vir do BIM, então, muito mais coisa do que está aqui. Mas falando assim, a parte de projetos mesmo, planejamento, como que acontece? Bom, o BIM veio tornar os nossos projetos melhores, mais rápidos e mais baratos, né? A gente acha que o BIM demora mais, mas não é assim. Ele demora mais, pessoal, para quem não conhece de obra, né? Agora vai ser aquele momento em que a gente vai identificar o bom projetista do mau projetista. Porque o bom projetista não vai ter tanto clash, né? Que é o estudo das colisões, não vai ter tanto problema de compatibilização, porque ele já vai ter uma visão mais ampla. Então, quando ele for projetar, fazer o projeto dele, seja estrutural ou qualquer outra disciplina, ele já vai ter uma visão ampliada da obra e já vai pensar mais na obra, na hora de projetar, né, fazer o projeto dele. Então, a tendência é que ele consiga, sim, ter projetos mais rápidos. Melhores eu não vou nem comentar, né? É óbvio, porque se a gente entrega uma estrutura, por exemplo, né, falando da gente aqui que é projetista de estruturas, acredito que a maioria de vocês, os nossos projetos, se a gente vai entregar eles já compatibilizados, a solução técnica vai ser bem melhor, né? E mais baratos. Então, a gente evita atraso na obra, né? Reduz custo, auxiliando em tempos de crise, né, pessoal? Agora, esse período de pandemia aí, nunca foi tão importante nós entregarmos melhores resultados, né? Então, ele evita atraso, reduz custo, porque, claro, né, pessoal, muito retrabalho que a gente tinha em obra, né? A situação clássica, né? A viga, um tubo passando dentro da viga, e isso não estava previsto em projeto, aí para tudo, chama o engenheiro, recalcula, não recalcula, simplesmente manda furar, faz uma enjambração ali, um improviso, né? Então, claro que a gente não vai ter mais isso, né, com tanta frequência, então a gente acaba reduzindo esses atrasos, né, reduzindo o custo, porque retrabalho é custo. Tempo ocioso em obra é custo, então é isso que a gente tem que evitar, né? E, claro, favorece planejamentos mais assertivos. A partir do momento que eu tenho isso tudo previsto em projeto, né, a tendência é que os meus planejamentos sejam mais assertivos, até porque a etapa de planejamento vai estar conectada com o orçamento, que vai estar conectada com o projeto. Então, fica tudo muito mais fácil de trabalhar, né, quando a gente tem essa conexão toda. Fomenta a sustentabilidade na construção, a gente tem redução de uso de recursos naturais, a gente tem otimização, né, desses recursos, a gente tem menos entulhos, né, dependendo dos elementos que a gente for usar, os materiais que a gente for usar na obra, então fomenta assim a sustentabilidade e propicia a industrialização, né, pessoal? A industrialização é um caminho sem volta. O mercado aí tem caminhado para tal da indústria 4.0. Então, a gente tem aí redução de etapas construtivas, muito mais facilidade, né? Em vez de a gente fazer as coisas na obra lá de forma manual, a gente vai montar as coisas na obra, né? Claro que existem níveis de industrialização, né? Alguns são mais, outros são menos, mas a tendência é que a gente tenha menos processos manuais e mais processos industrializados, tá? A gente sabe, pessoal, que o trabalho manual é uma das maiores consequências de atraso que a gente tem nas nossas obras, né? Tudo que depende do fator humano, pessoal, a gente tem mais riscos, né, de sofrer atrasos, imprevistos, menor previsibilidade e tudo mais. Então, a partir do momento que eu diminuo essa atuação humana e coloco isso dentro de uma fábrica, eu estou melhorando a minha qualidade, estou aumentando a minha previsibilidade, então isso vai trazer benefícios muito importantes para a construção civil, para a gente reduzir esses atrasos que a gente tem, que são tão comuns aí no nosso ambiente, né, de obra.
Bom, pessoal, agora falando um pouquinho dos recursos BIM, eu já vou mostrar eles dentro do programa para vocês, né? Como que funciona, então, essa questão do BIM dentro dos nossos projetos, né? Eu coloquei aqui alguns recursos que a gente tem, então, dentro do eBeric do KBuilder, porque são os recursos importantes que a gente deve ter num software quando a gente vai fazer o nosso projeto em BIM. Tá? Então, coloquei aqui uma listinha bem resumida do que a gente tem e vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então, a gente tem lá o exportador e importador IFC. Pessoal, muito importante a gente trabalhar com IFC quando a gente está trabalhando em BIM, tá? O IFC, ele segue o fluxo OpenBIM, que a gente chama. O que é o OpenBIM? O OpenBIM, pessoal, é um tipo de trabalho aberto, né? Onde a gente tem o IFC como principal elemento aí, principal tipo de arquivo, que permite a gente importar, exportar, né? A gente ter esse fluxo de arquivos de forma aberta, né? Eu posso compartilhar com outros colegas o meu projeto e também posso receber o projeto dos outros colegas, independente do software em que ele foi criado. Então, é uma premissa do governo, inclusive, né? Vocês sabem que os decretos BIM que a gente teve até agora, todos eles se baseiam nessa premissa de uso do OpenBIM, porque justamente ele é um formato aberto, né? Não preciso ter o software X para poder ver aquele arquivo, né? Se eu tenho esse fluxo em OpenBIM, né? No formato IFC. Então, nós na AutoQI optamos também por fortalecer esse fluxo OpenBIM dentro dos nossos softwares. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão do IFC, em colocar essas informações de forma padronizada para que a gente consiga enxergar essas informações independente da ferramenta que a gente esteja usando, tá? Detecção automática de colisões, que é o Clash Detection, já vou mostrar para vocês. Então, o programa faz essa verificação de forma automática. Lançamento automático de furos e vigas em lajes, né? Então, e também, a partir dessa verificação da colisão, ele já vai ter um recurso lá que também faz esse furo automático, já vamos ver também. Criação de novo projeto a partir das propriedades do IFC, a partir da arquitetura. Notas BCF, BIM Collaboration Format, que são as notas lá que a gente passa para os outros projetistas, né, para a gente poder trabalhar de forma colaborativa, né, conversar e trocar ideias aí ao longo desse processo de compatibilização. As propriedades dos elementos IFC, então, os elementos gerados no eBeric, os elementos gerados no KBuilder, eles são ricos em informação e essas informações são exportadas junto nesse IFC, né? Assim como as informações provenientes de outros elementos criados em outros softwares também vão ser lidas no eBeric, porque é a partir dessas informações que a gente vai conseguir trabalhar com BIM de verdade, né? Usando essas informações ao longo aí de todas as etapas da construção. E agora uma novidade, né? Exportação dos quantitativos em IFC, permitindo então realizar orçamento nos demais softwares BIM 5D. Pessoal, esse recurso ele é novo, né? Ele é mais recente. Então a gente colocou também essa opção da exportação dos quantitativos para que a gente consiga então também levar as informações dos nossos elementos criados no eBeric, no KBuilder, né? Questão de custo e quantidades, né? Levar isso para o software 5D, né, BIM 5D, para que a gente consiga fazer essa parte de orçamentação e também o BIM 4D, que é a parte de planejamento, tá? Bom, aqui tem um resumo dessas ferramentas, mas eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona lá no programa. Vamos lá. Bom, pessoal, partindo então para o uso dos programas, né, falando agora um pouquinho então de como que funciona essa integração no BIM entre a arquitetura e os projetos de engenharia, vou mostrar para vocês então como que isso funciona. Eu estou aqui agora no computador com o ArchiCAD aberto, que é um software amplamente usado aí para arquitetura, tá, pessoal? E a gente tem aqui um modelo de arquitetura então. É um prédio, é um prédio comercial, né, como vocês estão vendo aqui. Bem simples o prédio, né, usado aqui só para a gente mostrar no exemplo mesmo. Então, assim, ó, o que acontece, né, considerando esse fluxo? O arquiteto faz a arquitetura dele, né, não mais em 2D, agora num 3D, como a gente está vendo aqui, usando um software BIM como o ArchiCAD, que é esse que eu estou mostrando, por exemplo. E ele vai gerar um IFC desse arquivo, né, o IFC é esse arquivo que eu já comentei com vocês, que é um modelo aberto, que a gente pode usar para trabalhar de forma a atender aos quesitos de interoperabilidade, onde a gente consegue, então, trabalhar em colaboração, né? Ele vai exportar esse arquivo em IFC e lá no eBeric eu já vou conseguir, então, fazer a minha estrutura com base nesse modelo aqui. Vamos lá para o eBeric ver como que funciona, então. Estou com o eBeric aberto aqui.
Pessoal, vocês sabem que até então a gente tinha que definir o nosso projeto, colocar o nome dos pavimentos, as alturas, né? Então agora, como os modelos eles são ricos em informação, a partir do momento que eu recebo um IFC de uma arquitetura, como aquele caso ali, o programa ele já enxerga como que o arquiteto montou aquele projeto, a questão dos pavimentos e as alturas. Então a gente começa a nossa estrutura a partir deste modelo. Como é que faz isso? Eu venho aqui em arquivo, nova edificação com modelo externo. Aí o programa vai solicitar, né, que eu localize lá no meu computador onde é que está esse arquivo que vai me servir de base para eu começar a minha estrutura. Então tá aqui, ó, essa aqui é a minha arquitetura em IFC que vai me servir como base, né, para eu criar a minha estrutura, que é exatamente aquele modelo que a gente acabou de visualizar no ArchiCAD. E aqui eu vou colocar então o nome do projeto, vou colocar aqui web estrutural, tá? Vou dar um avançar. E agora vocês vão ver que olha só que bacana, ó, os pavimentos e as alturas, então ele já enxergou conforme foi criado lá na minha arquitetura. E eu vou dar um avançar. Nesse momento aqui, pessoal, eu posso escolher quais são os elementos que eu quero aqui incluir no meu desenho, tá? Então, normalmente a arquitetura contém vários elementos, né? Mobília, plantas, etc. Então, a gente pode excluir esses elementos, né, pessoal? Lembrando que o ideal é que a gente mantenha só aquilo que realmente interessa para o nosso projeto estrutural, para que não deixe o arquivo muito carregado. Nesse caso, eu vou deixar todos esses modelos aqui, todos esses elementos, tá? E reparem também que agora ele tá colocando aqui, ó, definições de corte. O que é isso, né? Nesse passo aqui, o programa vai fazer um corte em cada pavimento, porque o nosso lançamento no Iberic ainda é em ambiente 2D. Então, ele vai fazer um corte para que ele obtenha, né, que ele possa extrair as plantas baixas de cada pavimento. Então, ele colocou as alturas aqui, vou deixar como está aqui e vou dar um OK. Agora, o que ele fez? Ó, ele criou, então, o pavimento, né? O pavimento não, o projeto com os pavimentos. Ele está fazendo, nesse momento, esse corte que eu falei de cada pavimento. E aí, para a gente obter as plantas baixas de cada um e poder fazer os lançamentos da estrutura. Bem, o programa então fez o corte, como eu falei, né? A gente inclusive pode vir aqui nessa janela, ó, esse aqui é o corte do meu modelo, né? Para eu poder fazer a minha estrutura. Então, ele fez para cada pavimento esse corte. Quer ver, ó? Vou na cobertura. Então, ele fez esse corte para cada pavimento para que a gente possa, de fato, fazer o nosso lançamento como a gente está acostumado, né? Usar a arquitetura como base para obtenção do modelo estrutural. E aqui, pessoal, se a gente vier no modelo 3D, vocês vão ver que aquele desenho está aqui já. Ó, exatamente aquele desenho, né? Então, agora a gente começa a mudar a nossa filosofia de trabalho, porque a gente já começa o nosso projeto estrutural a partir de um projeto de arquitetura, né? Que é o que a gente tem na realidade, só que até então a gente estava bem acostumado a trabalhar com DWG. Então, com isso, a gente já ganha mais agilidade nessa etapa de criação do projeto e definição dos pavimentos. Agora a gente vai ver esse projeto, como que ele funciona a questão da compatibilização com as demais disciplinas de engenharia. Bom, gente, agora eu tô com o mesmo arquivo, né, que vocês estavam vendo aqui no exemplo anterior, mas nesse arquivo eu já tô com a arquitetura e com o modelo BIM, né, do projeto elétrico e o sanitário também. Esse projeto sanitário elétrico, pessoal, eles foram feitos no QI Builder, que é um outro software que dá o QI para projetos de instalações. Eles foram exportados pelos projetistas de instalações em IFC. E eu vim aqui, ó, em vincular modelo 3D e vinculei eles aqui, tá? Vocês não estão vendo direito o projeto porque a arquitetura está ligada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a arquitetura e vou deixar ligado só o projeto de instalações com a nossa estrutura. Pronto, ó, tá aqui o esqueleto, né, do nosso modelo. Então, é exatamente isso que eu falei que a gente tem aqui, ó, a parte estrutural, claro, do Iberic, parte hidráulica, né, que a gente tá vendo aqui, e a parte de elétrica, tá? E agora, pessoal, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a compatibilização desses modelos, tá? Como que a gente faz? Aqui no 3D tem essa aba chamada colaboração. Todos os recursos BIM estão associados, né, estão incluídos dentro dessa janela. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é esse verificar colisões, tá? Então, a gente vai clicar nele. Antes de eu mostrar isso, deixa eu só mostrar outra coisa. Eu falei das propriedades IFC, que agora a gente trabalha com elementos
ricos em propriedades e tudo mais, né? Então reparem que, olha só, eu tenho um pilar aqui, ó. Então esse pilar, ó, grupo concreto moldado em loco pilares, do pavimento cobertura, o nome do pilar, né, o volume. Então reparem que todos os elementos agora, eles realmente são ricos em informação. E essas informações depois elas vão ser exportadas junto com o IFC da estrutura para os outros softwares. Então, se eu tenho, por exemplo, o elemento, né, que é uma laje, um pavimento associado, depois eu tenho como definir, por exemplo, o planejamento da obra, né, por ambiente ou por pavimento. Então, como os elementos têm essas propriedades, a gente consegue então usar eles, né, usar essas propriedades na etapa de planejamento, por exemplo, e também para montar orçamentos e tudo mais. Então, os elementos são ricos em informações, tá? Isso que eu queria mostrar aqui, ó. Mas vamos lá, vamos continuar então. Vamos então verificar colisões para a gente fazer então um estudo de colisões entre a estrutura e os outros elementos. Pessoal, quando eu vou no comando, abre essa janela aqui, onde eu posso definir uma série de regras para a verificação das colisões. Então, eu posso fazer um estudo de vigas com tubulação, de laje com tubulação, né? Enfim, a gente pode escolher o que a gente quer que o programa verifique. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma verificação das vigas com... Deixa eu até que já está selecionado aqui, ó, com segmento de tubulação, com essas tubulações rosa que a gente está vendo aqui. Tá? A gente vai fazer só esse exemplinho aqui. Então, já está selecionada a regra, eu vou dar um OK. E agora o programa vai então fazer essa verificação das colisões de forma automática. E vai me listar aqui todas as colisões que ele encontrou. Pronto, ele viu algumas colisões ali. E agora então a gente vai ter que avaliar uma por uma, né? Teoricamente a gente tem que ver uma por uma e decidir se a gente vai mudar a nossa estrutura, dependendo do que aconteceu, ou vai solicitar ao outro projetista, né, da parte sanitária que mude o projeto dele. Vamos lá então. Olha só, cliquei 2 vezes aqui, aí ele abriu essa janela. Essa janela é a janela da nota BCF, que é o Beam Collaboration Format, que eu já comentei agora há pouco. Eu vou usar esse termo que o professor Leonardo Manzioni usa na palestra dele, pessoal, porque realmente é um termo que deixa mais claro. O que é esse BCF? É o WhatsApp do BIM, tá? Então, imagina vocês que é uma mensagenzinha, né, via software, depois dentro dos computadores, né, dos programas, que a gente vai trocar com outros colegas projetistas para solicitar mudanças, colocar alguma observação, esse tipo de coisa, tá? Então, é para isso que serve. Então, claro, eu vou mandar isso aqui se for necessário, né? Se eu tiver que solicitar alguma mudança ou se eu quiser realmente informar alguma mudança, alguma coisa importante para os projetistas. Então, tá. A primeira colisão que ele achou foi essa daqui. O programa, pessoal, ele tem alguns comandos aqui para facilitar a localização da colisão. Então, essa aqui é uma lupa que aproxima, tem esse elemento aqui, esse botão aqui que é para definir uma transparência, tem esse aqui que é ocultar os outros elementos, então eu deixo só esse aqui ativo. Eu gosto de trabalhar com esse, fica bem claro, né? Mas é uma preferência, tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui? É um caso bem típico de tubulação passando pelo meio de uma viga, tá? Essa viga que está no térreo, a viga VB8. Então, o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, ou eu vou solicitar ao outro projetista que mude o projeto dele, ou vou furar a minha viga. A gente sabe que a norma tem uma série de recomendações, né? Não é todo lugar e toda viga que a gente pode furar. E isso que é bacana do Iberic, porque essas recomendações normativas, ele tem dentro dos critérios na hora de furar. A gente vê que a gente tem esse comando aqui, ó, que é o furar elemento, que vai fazer a furação automática do elemento se eu for clicar nele, né? Só que quando eu faço isso, o programa, então, ele tem internamente esses critérios normativos que, se for possível, ele vai furar a viga. Se não for possível, ele vai mandar uma mensagem. Então, ele faz toda aquela verificação de distância em relação ao topo e à face inferior da viga, distância do furo com relação ao apoio, distância de um furo com o outro. Então, todas aquelas verificações, o programa já vai fazer de forma automática, nos garantindo que a gente vai estar atendendo a norma caso a gente venha a furar a viga, né? Venha decidir a furar a viga. Então, vamos lá. Eu vou tentar furar essa viga, porque teoricamente, olhando aqui, não parece ter nenhum problema, né? Vamos lá, então. Vou clicar nesse botão. Vamos ver se ele vai furar. Ó, acho que vai furar. Furou.
Olha só que bacana então, pessoal, isso tudo de forma automática, né? A gente acaba ganhando muita agilidade nesse processo, ó, tá ali o furo, fazendo isso de forma automática, né? Então, furou a viga, tá? Aí, ó, quando ele fura, o próprio programa já coloca a mensagem dizendo que foi adicionado a furo na viga. Eu vou colocar aqui o meu nome como sendo autora dessa modificação no projeto, tá? Comentário eu nem vou colocar porque o próprio programa já colocou. E essa nota, pessoal, como é um problema que eu tinha, a gente tem alguns status aqui, né? Se esse problema está em aberto, está em andamento, foi concluído ou será reaberto, caso tenha alguma redefinição de projeto, né? Nesse caso aqui, a gente vai imaginar que esse problema foi então resolvido e eu vou dar como concluído. Prioridade aqui eu posso inclusive colocar baixa porque está resolvido, né? Então, e aí eu vou dar um OK. Com isso ele vai gerar essa nota aqui, OK? Então, aquela nota que eu mudei agora, que eu já defini ela como prioridade baixa, então ele já colocou aqui, ele vai organizando, né, nessa janela as notas conforme essa ordem de prioridade, né? Então, é por isso que ele separou baixo aqui. E assim, pessoal, como eu fiz no primeiro caso, eu deveria sair fazendo para os outros, né? Ver um por um aqui, não tem jeito, tá? Por isso que eu digo. Agora a gente vai ver quem que é o bom engenheiro, quem que é o engenheiro ruim, né? Que tá deixando um projeto totalmente fora de compatibilização aqui com os outros. Ó, esse caso aqui é o falso positivo que a gente chama, né? Na verdade, esse aqui a gente teria que reposicionar esse furo não, esse tubo um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou até colocar aqui, ó, o meu nome e vou solicitar para alterar a posição do furo, né? Aliás, do tubo, alterar a posição do tubo. Tá, então eu vou colocar aqui, inclusive assim, ó, o programa deixa até colocar uma imagem aqui da situação, para depois facilitar o outro engenheiro que vai procurar no modelo. Esse caso eu vou deixar como aberto e a prioridade eu vou colocar como normal, tá? E vou dar OK. E aí ele vai organizando, ó. Então eu teria que ver um por um desses casos, tá? Aqui tem um outro caso, vou pular. Pessoal, os procedimentos eles vão se repetindo, tá? Então não vou fazer todos assim para não ficar tomando tempo de vocês. Mas olha só, uma coisa que eu queria fazer, acho que eu vou até aproveitar esse exemplo, né? Quando não pode furar a viga, ele dá a mensagem. Claro que aqui a gente não vai furar, né? Mas eu vou tentar furar só para vocês verem. Então, olha só, ele dá essa mensagem de que a gente não pode fazer esse furo. Tá? Então, realmente nos garantindo que a norma vai ser atendida. Vou pegar uma outra situação aqui. A gente tem várias, né? Deixa eu pegar outras mais interessantes aqui. Aqui tem uma outra que vamos ver se ele vai deixar aqui. Ah, aqui não, ó. Não pegou exatamente, não atravessou, né? Eu tô dando um cancelar, né, pessoal, para não tomar muito tempo de vocês. A gente vai... os procedimentos são análogos, então não tem por que a gente fazer de tudo, né? Aqui esse caso 11 é um outro caso bem típico, tá? Vou dar esse comando aqui. Nesse caso aqui, a gente tem exatamente essa situação que a gente costuma ver de uma tubulação passando pela viga. Eu não sei se aqui vai dar, porque ele está meio próximo da borda, né? Vamos tentar furar e ver o que vai acontecer. Ó, não deixou. Posição inválida em relação às faces da viga. Provavelmente essa distância aqui está menor do que o que indica a norma. Então, esse caso aqui é um caso que eu vou sim solicitar outro projetista que alterar a posição da tubulação, tá? Então, vou pedir aqui que ele mude, porque realmente eu não posso mudar a minha viga. Pessoal, reparem que isso antes ia para a obra, eles iam furar essa viga e não ia estar de acordo com a norma. Então, vocês estão vendo como eram feitos improvisos na obra, né? E que estavam, inclusive, fazendo com que as nossas estruturas não estivessem atendendo os critérios normativos. Vou colocar aqui em andamento. Então, no nosso caso de estrutura, pessoal, vou até colocar alto aqui, a questão dessa visualização antecipada é inclusive uma questão de segurança. Reparem que realmente é muito, muito importante a gente fazer isso por questões, inclusive, de segurança. Vou pegar um outro exemplo aqui, esse aqui, ó. Esse aqui também é outro caso bem típico. Tá longe aqui, deixa eu aproximar. Pronto.
Então, ó, outro caso bem típico, tá? Esse aqui vamos tentar furar. Esse aqui é a viga VB10 do térreo. Essa viga aqui tem um monte de tubulação passando por ela, coitada. Furar elemento. Pessoal, claro que assim, ó, aqui eu tô tentando mostrar o recurso, como que funciona. Eu não tô levando em conta a questão técnica, tá? Vocês devem estar pensando aí, mas a Michelle é louca ficar furando essas vigas tudo, né? Não é uma prática boa de projeto furar muito viga, né, pessoal? Dá muito mais trabalho de execução, tem que pode dar mais problemas porque dificulta mesmo essa parte executiva, então a chance de dar erro em obra é muito maior. Então tem toda uma questão técnica associada que não está de acordo com as boas práticas de projeto a gente furar muito as vigas, né? Então, mas assim, eu não estou levando isso em conta. Meu objetivo aqui é mostrar como que funciona essa integração, como que o programa faz, tá? Então, essa que é a ideia aqui. Então, furo adicionado na viga, eu vou colocar aqui o meu nome, né? Vou colocar, ele mesmo já colocou como concluído, a prioridade eu vou colocar baixa, porque está resolvido, né? E vou dar um ok. E assim vai, né, gente? A gente com certeza vai ter mais outros casos aqui, muitos outros casos. Esse aqui eu acho que ele não vai deixar porque está muito próximo da face, ó, exatamente. Então, vejam que legal, né? E por aí vai. Talvez eu faça só mais um aqui como exemplo. Ó, aqui tem outro. Vejam que assim, ó, é muito fácil, né? O programa, esse aqui também não pôde, ó. Aí ele não deixou agrupar. Provavelmente tinha mais de uma tubulação passando. Outra coisa bacana também, quando tem mais de uma tubulação passando na viga muito próximo, ele agrupa e faz apenas um furo, né? Isso é muito bom porque acaba otimizando a nossa solução estrutural. Então, vou colocar aqui meu nome. Concluído, prioridade aqui eu vou colocar como baixa e vou dar um ok. Bom, pessoal, fiz alguns furos, né? Teoricamente deveria sair fazendo mais outras verificações aqui, tá? Tem mais algumas outras situações aqui envolvidas, mas eu não vou mais fazer para não tomar muito tempo. E olha só o que é bacana também. Agora, o que eu tenho que fazer? Vocês sabem que quando a gente coloca um furo numa viga, a gente muda, né, a resistência dela, a capacidade resistente dela. Então, a gente tem que reprocessar o projeto para que o programa faça um recálculo dessa viga. Então, eu vou vir aqui agora e vou reprocessar essa estrutura para que ele faça agora os dimensionamentos das vigas, considerando os furos que a gente incluiu. E essa é uma parte muito interessante, pessoal, que é onde a gente ganha muito, tá? O programa, né, uma vez que a gente fez esses furos, ele vai fazer todo o recálculo e o detalhamento da viga com base nos furos que a gente tem. Então, aqui eu tenho esse pavimento baldrame, tem essa janela aqui de abertura, que é onde ele informa as aberturas. Ó, essa viga VB10 foi onde a gente colocou duas aberturas nela. Então, ele colocou aquelas armaduras superiores e inferiores, né, de reforço que a norma nos recomenda. Então, pessoal, é isso que é o bacana, né? O programa ele faz toda a atualização dos quantitativos dessa viga e dos detalhamentos dessa viga considerando o furo. Os softwares por aí, BIM, que a gente chama, né, que existem, eles não fazem esses recálculos normativos, eles são apenas para modelagem. E para a gente que faz projeto estrutural, isso não é o suficiente, porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer justamente o cálculo, né? Então, esse é o grande diferencial do Iberic. Então, tá aqui, ó, o detalhamento da viga. Cadê o furo? Tá aqui, ó. Esse aqui é um dos furos que ele incluiu. Então, reparem que ele atualizou o detalhamento. Ele colocou aqui esses cortes da seção, né? Se eu vier aqui em atualizar, ele vai colocar essa RA no meu modelo, né? Primeiro eu tenho que adicionar, né, Michelle? Depois atualizar. Mas tá aqui, ó. Então, essa RA vai estar atualizada já considerando o furo e as armaduras adicionais que são colocadas. Então, esse aqui é um dos furos e aqui eu tenho outro. Tá? Então, assim, ó, não exija menos do que isso do software de estruturas que vocês vão estar trabalhando, né? Para vocês fazerem projetos em BIM. Acho que essa viga VB8 aqui também tinha um furo, ó. Então, isso que é bacana. E se depois der algum problema na viga por causa de dimensionamento, o programa vai considerar isso também, né? Poderia dar algum problema de espaçamento de estribo, né? Ou algum outro, tá? Então, isso que é bacana. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar dentro do software, né? Para vocês verem como que funciona a questão da criação do projeto com base na arquitetura, essa integração
da minha estrutura com os demais projetos, né? Essa questão de eu poder depois comunicar através de notas. Essas notas aqui que vocês estão vendo na tela, pessoal, eu posso vir aqui, ó. Se eu estivesse recebendo as notas de outro projetista, eu viria aqui e daria um importar para trazer essas observações que os outros projetistas mandaram para mim. Nesse caso, eu vou querer mandar essas anotações para o outro projetista. Então, não vou no importar, e sim no exportar. E aí eu consigo exportar isso aqui, tá? O arquivo, ó, tem esse formato BCF, né? Que eu estava falando. É esse que é o formato do arquivo. Então, eu exporto isso. Depois eu compartilho com os outros profissionais envolvidos nas outras disciplinas e eles vão conseguir, então, abrir nos softwares BIM deles, né, no KBuilder, por exemplo, e visualizar essas notas que eu coloquei, né, a solicitação para alterar o projeto deles, mudar a posição de um tubo, ou poderia ser de uma fiação e assim por diante. Então, esses aqui eram os recursos ali que a gente tinha listado, que eu queria mostrar para vocês, tá? Para a gente poder, então, fazer os projetos em BIM. E mais uma coisa que eu vou aproveitar o gancho aqui que eu estou com o arquivo aberto, eu vou mostrar para vocês outra coisa que a gente lançou também, que são as armaduras 3D, que também está nessa linha do BIM, né, pessoal? Porque a gente tem essa visualização das armaduras em ambiente 3D e a gente, inclusive, consegue exportar essas armaduras em FC depois para fazer essa visualização no canteiro ou em realidade aumentada. Olha só, pessoal, hoje a gente tem essas armaduras para vigas e pilares, mas a gente está desenvolvendo para lajes e fundações. Então, olha só que bacana, né, essa visualização. Facilita muito o entendimento dessa montagem na obra. Então, a tendência é essa, né? Como eu falei já, experiências imersivas, né? Onde a gente consegue... Essa viga ali tá em vermelho porque ela tá em erro de dimensionamento, tá? Daí, obviamente, ele não colocou armadura, né? Mas a tendência aqui, então, é a gente ter esse tipo de visualização para que realmente a gente aproxime o cliente, né, do nosso projeto. No caso aqui da armadura 3D não é nem esse o caso, é mais acompanhamento na obra mesmo. Olha só que bacana, né? Quando a gente tem um furo, ele também atualiza essa demonstração das armaduras. Então, já como vai ficar aqui a região do furo com esses reforços superiores e inferiores, né? Os estribos também. Então, é isso que acontece, né, pessoal? Que tem outro caso, ó. A ideia realmente é o programa estar cada vez melhor, assim, no sentido de visualização, né? O modelo 3D, facilitar o entendimento disso na obra. Então, um dos grandes investimentos que ele tem feito é nesse sentido e vamos continuar fazendo com toda certeza, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Bem, pessoal, continuando, né, agora que a gente já viu um pouquinho aí de como que funciona essa integração, né, e esse uso dos recursos do BIM dentro do EBERIC, agora a gente vai falar um pouquinho, então, das novas tecnologias para melhorar as nossas entregas. O que a gente tem visto aí, então, no mercado, né? Bom, começa aqui com realidade aumentada, né, pessoal? Inclusive é um recurso novo que a gente colocou no EBERIC no KBuilder, né? Essa integração do EBERIC com o Algin, por exemplo, do KBuilder também, né, com o Algin, que é um aplicativo super conhecido aí de realidade aumentada, onde a gente consegue, então, visualizar a nossa obra, né, o nosso modelo estrutural de instalações ou qualquer um outro em realidade aumentada, né? Isso tá totalmente conectado, né, e vai ao encontro daquilo que eu comentei lá no início da nossa palestra, onde eu falei das experiências imersivas. Essa necessidade que a gente tem de trazer o nosso cliente para dentro do nosso projeto, nesse caso quase que literalmente, né, para ele realmente se sentir lá dentro e ter essa experiência. Então, o uso da realidade aumentada está só no começo, pessoal, é uma tecnologia que tem muito a ser desenvolvida ainda, né? E a gente está só na pontinha do iceberg, né? Com certeza isso vai ainda expandir muito mais nessa aplicação. A gente já está vendo aplicação também no setor imobiliário, mas na nossa questão de projetos também, né? Super em alta e uso da realidade aumentada. Com isso, a gente também tem a realidade virtual, que daí a gente usa aquele óculos para enxergar o ambiente construído, né? Os vídeos com demonstração tridimensional da obra também, o pessoal tem usado muito. Existem alguns softwares que fazem esses vídeos, né? Então também ajuda muito no entendimento do projeto por parte do cliente e nessa experiência melhorada também. Os elementos paramétricos, né? Que faz parte aí também das nossas entregas. A gente tem que entregar hoje o nosso modelo rico em informações para poder continuar e avançar
no BIM 4D, 5D e tudo mais, e a visualização dos projetos de forma integrada em ambiente web, né? Que a gente vai até, eu vou até mostrar para vocês agora o K-Cloud, como é que funciona, né? Então, a tendência é que a gente consiga também digitalizar isso para a web, né? Para que a gente consiga acessar o modelo com o nosso celular, né? Ou com o iPad da vida aí lá na obra. Então, a gente tenha essa possibilidade de ter no ambiente web a nossa obra. Pessoal, vou mostrar para vocês alguns vídeos então com essas tecnologias para vocês verem na prática como que elas funcionam. Bom, pessoal, falando da questão da realidade aumentada, então, ó, eu tenho um projeto no Iberic que eu levei lá para o Algin e agora eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Eu exportei ele em FC, ó, então abriu lá no Algin esse modelo, vejam, é esse projeto que vocês estão vendo aqui que estava lá no meu Iberic. E agora eu vou gerar a realidade aumentada dele clicando no botão que estava ali. Olha só, então tá o Iberic lá no fundo, como vocês estão vendo, né? E aqui, então, o modelo em realidade aumentada, onde a gente pode trabalhar com a escala, aproximar o desenho, colocar de forma mais distante. Posso andar no meio da estrutura, né? Que é o que eu vou fazer agora ali, ó. Então, realmente, olha só que legal essa experiência, né? Uma experiência realmente imersiva que eu estava falando já lá no início da nossa palestra, né? O cliente consegue enxergar muito melhor a solução através desse tipo de contato com a obra, né? E a gente pode, inclusive, defender a nossa ideia, o nosso projeto com esse uso dessa tecnologia, né? Bom, e agora um exemplo de realidade virtual, né? Esse vídeo foi cedido pela Reut Engenharia, onde eles mostram a apresentação de um projeto para o cliente deles, com o uso do óculos de realidade virtual, em que então o cliente pode andar dentro da estrutura, dentro do modelo, né? E fica muito mais fácil de defender o projeto, realizar alterações, né? Então também é outra forma de aproximar o cliente aí dos modelos que vocês estão criando. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um vídeo, né, 3D que eu comentei também. É uma outra opção que vocês têm para fazer aí, para entregar para os clientes de vocês. Esse vídeo foi cedido pela Almeida Engenharia, né? Muito legal esse vídeo. É bem bacana porque também aproxima o cliente do que vocês estão projetando, criando, né? Agrega valor aos nossos projetos, né, pessoal? Esse tipo de coisa agrega muito valor, né? Além de facilitar também o entendimento da solução. Olha que vídeo legal, né? Esse aqui, inclusive, está compatibilizado já com os outros projetos de instalações também. Então, é uma baita forma aí, um baita diferencial para vocês entregarem para o cliente, né? Continuando então, pessoal, agora a gente vai falar sobre novas tecnologias em projetos, né? Na criação dos modelos propriamente ditos. Então, o que a gente tem aqui? Pessoal, uma tendência certa e que já está acontecendo é essa questão dos modelos baseados em algoritmos de design generativo, né? Para quem não sabe, design generativo é quando o modelo é criado a partir de algoritmos, tá? E esses algoritmos são obtidos a partir de premissas de modelagem. Isso a gente consegue, pessoal, definindo essas premissas e o próprio computador, né, o próprio software vai definir para a gente como pode ser aquele modelo, vai dar algumas opções de como pode ser o modelo daquela estrutura ou daquela arquitetura, né, com base então nessas premissas. Vou mostrar um videozinho já para vocês verem como que isso funciona na prática, porque o design generativo ele pode ser usado de forma muito ampla, pessoal, inclusive para definir cidades, né, o uso do espaço, né, pela população. Então, com base nessas premissas que eu comentei, né? Então, o uso desse design generativo é bem amplo, né? E começa dentro dos nossos projetos e pode ser expandido até mesmo para a definição realmente do espaço aí construído nas cidades. Então, é uma tendência que já está acontecendo. A conexão do projeto com as demais etapas da obra, né? Conexão de toda a cadeia construtiva. Então, a gente vai ter sim o nosso modelo estrutural conectado com a arquitetura, com instalações,
com a etapa de planejamento, com a etapa de orçamento e todas as outras, até a questão da manutenção do prédio, né, manutenção preditiva. Então a gente consegue fazer toda essa comunicação e toda essa integração da cadeia, né, do projeto junto com as outras etapas da obra. E o ambiente em nuvem para visualização e acompanhamento do projeto. Eu comentei no slide passado, né, dessa questão do acompanhamento em ambiente web. Na verdade, a gente usa esse ambiente em nuvem dentro na web, né, para fazer esse acompanhamento. Falei que eu ia mostrar o K-Cloud e vou mostrar para vocês agora, então, como que funciona essa questão do uso do ambiente em nuvem para visualização e acompanhamento do projeto. Bom, pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês, então, um vídeo que eu achei aqui no YouTube, que fala sobre essa questão do design generativo, né, um exemplo aqui de aplicação dessa tecnologia. Vamos lá. A generative design tool that can do two crucial things planning tools today can't. First, using machine learning and computational exemplo aqui de como fazer obter um espaço construído, né, a partir de parâmetros. Comprehensive planning scenarios. Second, it can evaluate the impact that each different scenario has. Olha que interessante aqui para definir uma cidade, né, um espaço da cidade. In this case, the community had defined 3 priorities: open space, daylight, and density. Esses são os parâmetros. Would call for this type of design. Not too shabby. But our generative design tool came up with thousands of alternative options, and 400 of those outperformed the original design on all 3 priorities. Olha só que legal, gente, os dados, ó, de cada um dos parâmetros. And one day, it could help communities participating in the planning process too, resulting in neighborhoods that truly reflect the needs and priorities of the communities they serve. Bom, gente, sensacional, né? Então vocês entenderam, né? A gente define ali alguns parâmetros e ele vai dar uma série de opções para atender aqueles parâmetros, inclusive depois ele dá os dados relacionados àqueles parâmetros, e com isso a gente consegue então definir uma cidade, né? Um espaço todo como vocês viram ali. E isso, claro, pode ser feito também dentro dos nossos projetos, né? Então, esse é o design generativo muito interessante, que vai estar muito em alta aí nos próximos anos, e é uma realidade que já está acontecendo, gente. Já acreditem, já está acontecendo. Bom, gente, falei para vocês também sobre a questão da gente ter os espaços em nuvem, né, para poder controlar melhor a obra, gerenciar a obra, né, o nosso cliente ter o acesso à obra, o BIM Manager, o construtor, inclusive o próprio cliente final também, esse controle, esse acesso a qualquer hora, em qualquer lugar, em ambiente web, né, é uma tendência. Então, vou mostrar para vocês o K-Cloud, né, o K-Cloud é a nossa ferramenta em nuvem aqui da AutoKey que permite fazer tudo isso. Então, a gente tem aqui, ó, obras, né? A gente cria uma obra, a gente tem arquivos, as aprovações, lista mestra, controle de plotagem, notificações, os colaboradores. Então vejam que a gente consegue então vincular a obra às disciplinas, a gente consegue também vincular os colaboradores, a gente tem aqui, a gente consegue definir para cada disciplina os colaboradores. Dentro dos colaboradores eu posso definir perfis que vão definir o quanto a pessoa tem de acesso àquele arquivo, se ela só pode, se é só um visitante, pode apenas ver o arquivo, né? Se é um BIM Manager, pode copiar alguma coisa ou não, mexer nesse arquivo, atualizar. Então, a gente tem todo esse controle, esse gerenciamento, ele deve ser feito, né, daqui para frente nesse ambiente em nuvem. Então, a gente já tem aqui essa plataforma chamada K-Cloud que a gente está lançando aí, né? Para que a gente consiga fazer isso. Então tem toda a parte de controle, comentários, né? E a gente também tem uma visualização do desenho, pessoal, aqui no ambiente 3D. Eu não tenho aqui agora, mas a gente também tem, porque eu não coloquei a obra aqui dentro, né? Mas a gente tem como ter esses modelos através do IFC e fazer essa visualização desse modelo de forma tridimensional no ambiente nuvem, não necessitando estar com o software lá na obra, porque ninguém tem o software na obra. A gente tem o celular. Então, é justamente para isso que servem esses ambientes, para que a gente consiga, através dos nossos celulares, né, ou iPads, enfim, ter esse acesso da obra, visualização da obra, e mesmo não tendo o software, tá? Então, também é uma tendência aí esse ambiente nuvem para controle e gerenciamento da obra. Como eu já comentei em outros momentos, né, a industrialização também está super em alta aí, e por isso eu não poderia deixar de comentar sobre esses
sistemas nessa palestra. Então, o que a gente pode citar aqui, pessoal? A tendência, né? Que a gente vai ter processos automatizados, melhorando a previsibilidade de tempo e custo. A gente sabe que, já comentei, né, ainda há pouco aqui, sobre a questão dos trabalhos manuais, que a gente sempre fica na dependência do fator humano, que a gente não tem como ter grande previsibilidade, né? Porque são tantas variáveis aí que isso pode comprometer os nossos cronogramas. Então, a questão do uso da indústria acaba automatizando processos, a gente tem muito mais previsibilidade porque não tem esse fator humano no meio, né? Então a tendência é que a gente tenha muito aquela linha de produção, né? Então é muito mais tranquilo da gente poder prever, fazer um cronograma, né? A questão dos custos também. Então é muito mais tranquilo essa questão de planejamento, né? Quando a gente tem um sistema construtivo. Também tem uma questão associada à qualidade, né? Porque o controle da qualidade é muito maior. E tem mais uma série de outras questões envolvidas, né, pessoal? Menos custo, menos uso de recursos, etc. Então, rapidez, né? A gente observa que também acaba sendo um benefício aí dos sistemas construtivos industrializados, maior controle de qualidade, que eu já comentei aqui agora, redução de desperdícios, porque a gente não tem tanto entulho gerado em obra, né? Então, sistemas criados em fábrica, a gente tem essa redução de desperdício bem considerável, acaba fomentando a sustentabilidade na construção. A gente também tem a possibilidade de usar materiais que sejam mais sustentáveis, né? E alguns exemplos de sistemas aqui que eu separei que estão super em alta, pessoal, e também recomendo vocês entenderem melhor, né, estudarem sobre esses assuntos. O steel frame, o wood frame, sistemas modulares e paredes de concreto. Pessoal, o steel frame, eu já vou colocar aqui para vocês, eu coloquei um slide com os exemplos, nada mais é do que uma estrutura com a base, né, ela é toda formada por aço galvanizado e fechado com placas, né, que pode ser de diversos materiais. O wood frame é muito parecido, mas em vez dessa estrutura ser formada por aço galvanizado, é formado por madeira, né? Os sistemas modulares são que nem essa figura aqui, né? São módulos que a gente produz isso em fábrica, chega lá na obra e monta, né? É um Lego, imaginem um Lego, lembra do Lego? Então é basicamente isso, tá? E paredes de concreto que podem ser moldadas em loco ou moldadas em fábrica já e vir pré-moldadas, né? E também é um sistema que está bem alto aí, porque também envolve sistemas, processos industrializados, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui essas duas imagens, ó, para vocês terem uma ideia do que é um sistema em steel frame. Como eu falei, ó, reparem que a estrutura é toda feita em aço, né? E o fechamento ali formado por placas, né? E tudo mais. Aqui eu coloquei um exemplo de wood frame, dois exemplos, né? Onde a gente tem, vejam que é bem semelhante, só que em vez do aço a gente tem a madeira, né? São sistemas muito leves, né? Construção a seco, que a gente chama. Então, são construções limpas, rápidas e tem alguns benefícios muito interessantes aqui que a gente tem que considerar, tá, pessoal? Quem não conhece sistemas, fica aí a dica para vocês entenderem melhor, estudarem, né? Porque realmente é uma premissa aí do mercado que esse tipo de sistemas, eles vão aumentar cada vez mais essa demanda. Pessoal, comentei com vocês sobre os sistemas modulares, né? Então eu separei um vídeo aqui também que eu achei no YouTube para mostrar para vocês como que funcionam esses sistemas modulares, a montagem deles, né? Eu falei que era tipo um Lego, então vejam que é mais ou menos assim, né? A gente tem lá os módulos, né, que a gente chama, e eles são simplesmente montados na obra. Na verdade, eles são feitos em fábrica e na obra eles são simplesmente montados mesmo, como a gente está vendo aqui no vídeo. Bem interessante, né? Olha só que bacana. Como eu já comentei, pessoal, vai ser cada vez mais necessário a gente adotar práticas sustentáveis na construção civil, tá? Na Europa, eu tive lá esses tempos, eu já vi, inclusive, que, por exemplo, prédios com eficiência energética, né, o setor imobiliário já coloca aquela tabelinha da eficiência
junto com o imóvel, porque isso já entra como um diferencial de mercado, né, questão de eficiência energética. Então, só um exemplo, né, de como a questão da sustentabilidade, né, o melhor uso de energia, o uso de recursos naturais, como isso já está afetando o mercado. Então, cada vez mais a gente vai ter que pensar em adotar práticas sustentáveis nas nossas construções. Separei alguns exemplos aqui. Como que a gente pode adotar práticas sustentáveis na construção? Através do uso de materiais ecológicos, né? A gente vê aí, tem tijolo de terra compactado, por exemplo, tem alguns outros elementos que tem como base, né, de matéria-prima elementos reciclados e sustentáveis. Reaproveitamento de recursos naturais, que eu estava falando agora, né? Maior eficiência energética, reaproveitamento de água, energia, geração de energia, né? Tá aqui já embaixo a eficiência energética que eu acabei de comentar. Então, tudo isso a gente também precisa entender como funciona e tentar incluir isso nos nossos modelos, nos nossos projetos, né? Usar esse tipo de recurso para que a gente consiga ter maior sustentabilidade nas nossas obras. Áreas compartilhadas, né, uma tendência mais de uso do espaço mesmo, e áreas verdes, né, realmente são algumas tendências bem grandes aí. Aqui nessa imagem, inclusive, a gente tem o teto verde, né, o telhado verde. Então, em alguns locais já tem essa tendência de incluir esse tipo de... Essas demandas, elas já existem, né? A necessidade de se criar o espaço com base nisso já existe. Então, a gente tem que começar a adaptar, né? Pensar aí para frente em como que a gente vai fazer isso nos nossos projetos. Bom, gente, já que a gente está falando de novas tecnologias, né, não poderia ficar de fora também a questão dos materiais tecnológicos, né? A gente está tentando trazer tecnologia, né, avançar aí não só em processos ou em projeto, mas também no uso, né, os materiais que a gente vai estar usando na construção civil. Então, eu separei algumas coisas aqui que eu julgo bem importantes para mostrar para vocês. Bom, questão do concreto, né? A gente está vendo aí diversas novas tecnologias de concreto, né, para tornar principalmente o concreto mais durável e agilizando a cura, né? Já que o tempo é um fator muito importante e muito valioso, né? Então a gente tem a tendência de criar novas tecnologias de concreto para que a gente tenha esse processo agilizado. Outra coisa, pessoal, que eu achei muito interessante quando eu fiz esse estudo para essa palestra, né, e outros estudos que eu tenho feito aí nessa área de novas tecnologias, e que já tem uma adesão bem grande no mercado aí, é o bioconcreto. É muito interessante. Olha só como é que ele funciona. O bioconcreto, pessoal, é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Ele foi produzido na Holanda e ele se auto-preenche pela ação de bactérias. Olha só que interessante. Isso que a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Visão dele que não é assim homogênea, é porque ele tem algumas cápsulas com lactato de cálcio. Olha só que interessante. Falando de um jeito bem resumido, né, pessoal? Porque realmente eu não sou especialista nesse assunto, mas o que acontece é que o concreto fissura, né? A gente sabe que o concreto fissura, então a água entra nessas fissuras, né? Dissolve essas cápsulas. Nisso, as bactérias que geram nessa região, elas se alimentam desse lactato de cálcio e é onde preenche essas fissuras. Por isso que eu falei inicialmente que é um concreto que se auto-preenche ali pela ação das bactérias. Então, realmente é uma tecnologia bem interessante, né, que está sendo criada aí e que eu trouxe para cá porque acho que é um material, né, um tipo de concreto extremamente tecnológico e que não poderia estar de fora aqui dessa nossa conversa sobre tendências. E dentro dessa questão de tendências, eu listei aqui também a questão dos vidros autolimpantes, tintas solares, né, que absorvem essa energia solar e transformam em energia elétrica, as telhas térmicas, e é claro, né, pessoal, tem mais uma série de coisas aí que eu sei que as pessoas estão, o mercado, né, tá criando e que vão melhorar ainda mais aí os nossos resultados na construção civil, seja por tempo, por solução sustentável, melhores resultados e etc. Bom, gente, para finalizar aqui, eu coloquei mais um slide com algumas tecnologias do modo bem geral que estavam lá naquele gráfico que eu mostrei no início, né, da evolução da tecnologia na construção civil, para que vocês tenham aí um direcionamento sobre o que está acontecendo aí, né? Bom, começamos então pelo BIM, que a gente falou hoje aqui na nossa palestra. Eu coloquei aqui o uso de tecnologia no canteiro de obras, deixei desse jeito aqui mais amplo, porque de fato
bem amplo. O que eu posso dizer para vocês é que existe uma tendência muito grande de a gente ter as pessoas lá na obra, ó, com seus celulares, acessando tudo pelo celular. As informações, os dados, levando isso para a nuvem, né? Então, o uso de tecnologia, aplicativos, às vezes um aplicativo que serve para gestão de produção, a gestão do canteiro no sentido da equipe, ou de insumos, logística. Então, a gente vai ter essa tendência, já está tendo, né, pessoal, de uso de aplicativos para cada coisa que a gente precisa na obra, para a gente ter isso automatizado e gerando dados, né, para a gente ter esse modelo virtual com toda essa inteligência por trás. Impressão 3D também a gente tem verificado bastante essa tendência. O uso da inteligência artificial, né, pessoal? Isso que eu estou falando da virtualização, a tendência é realmente que a gente traga o real para o virtual, porque daí a gente consegue colocar informações, dados, para que depois a gente tenha processos automatizados, né? O uso dessa inteligência artificial para definição automatizada de determinadas modelagens, né, ou até para auxiliar na definição de tomadas de decisão mais assertivas e ágeis. Então a gente vai ter isso tudo muito amplo, né, uso muito amplo dentro da construção civil. Uso de drones, né, para acompanhamento de obra, escaneamento e tudo mais. Sensores de escaneamento do ambiente físico, né, isso que eu estava comentando agora, de a gente ter o mundo real dentro do virtual. Então esses sensores eles permitem a gente fazer um escaneamento, levar essa informação, né, alimentar esse modelo BIM, né, para tornar um modelo vivo, inclusive, onde existe essa troca, né, de informação. Qualquer coisa que é feita no mundo real facilmente já consegue levar para o modelo BIM para facilitar a tomada de decisão. Tem modelos inteligentes que depois vão ser usados esses dados na definição dos próximos projetos e modelos e tudo mais. Então essa é uma grande tendência. A questão dos gêmeos digitais, né, pessoal, que nada mais é do que um modelo exatamente igual, um modelo digital, exatamente igual ao real, com a alimentação de dados aí em tempo real, a qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Então, a partir desse escaneamento da realidade e uso dessas outras tecnologias que estão aqui, para que a gente consiga prever problemas, né? Antecipar soluções. Então, isso tudo vai ser muito comum aí no nosso ambiente de obra nos próximos anos. Eu sei que vocês devem estar achando, meu Deus, a Michelle está falando um monte de coisa super futurística. Pessoal, eu sei, nosso setor da construção civil foi muito desvalorizado por muitos anos. Nós somos um setor atrasado, né? Perde sol para caça e pesca, acreditem. É duro, mas é verdade. Então, a gente não tem grande industrialização e uso de tecnologia no nosso setor. Então, essa nossa inércia que se manteve, né, com essa estagnação por tanto tempo, às vezes faz a gente acreditar que isso tudo que eu tô falando é uma balela, né? Mas não é, pessoal. Graças a Deus o setor acordou. Eu acho que agora essa epidemia, inclusive, está antecipando, está agilizando, né, esse processo de introdução de tecnologia no canteiro e na construção como um todo. Então, isso está sim acontecendo, né? A indústria 4.0 está vindo aí e a gente tem sim essa tendência de uso de todas essas tecnologias ao longo dos próximos anos aí, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né, gente? Quem não aprende fica para trás, não tem jeito. A gente tem que se adaptar a essas mudanças. Aí, por último, aqui tem também o Cloud Computing, né? Que é o uso da tecnologia de nuvem também, para a gente armazenar dados, né? A gente sabe que um computador não é possível de armazenar grande quantidade de dados e a quantidade de dados envolvidos numa obra é muito grande, então a gente vai ter essa tendência de armazenar esses dados na nuvem, né? Para que a gente consiga de fato armazenar isso e poder usar esses dados para tirar benefícios aí, né? E melhorias na nossa construção civil. E para finalizar, pessoal, uma mensagenzinha então, que eu sempre achei que essa frase era de Darwin, mas fui dar uma estudada, parece que não é de Darwin. Também não sei de quem que é, então nem coloquei, mas não é minha. Mas é porque eu acho que ela é muito, muito alinhada com essa conversa nossa hoje aqui, também com este momento, né, de tantas mudanças que a gente tem visto, né, pessoal? Então não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.
Então as mudanças elas estão acontecendo, queiramos ou não, né? Eu não sei nem se esse verbo tá certo, mas eu acho que sim. Então a gente quer, mesmo a gente querendo ou não querendo, essas mudanças estão acontecendo, a gente precisa entender qual que é o cenário, para onde que a gente vai caminhar, novos planos de negócio vão surgir a partir disso. E a gente precisa ver onde é que a gente se encaixa, como a gente pode atender a essas novas demandas. Então, a conversa nossa hoje aqui, ela teve esse intuito de trazer um pouquinho dessa informação para vocês, tá? Eu espero que tenha ajudado e eu espero que todos vocês consigam se adaptar, melhorar os processos, né? E caminharem junto com essa evolução, né? Para que todos nós tenhamos sucessos aí e possamos contribuir aí para o nosso setor da construção civil com melhorias, né? Trabalhos melhores e mais projetos mais de maior qualidade, tá, pessoal? Bom, eu deixo aqui o meu muito obrigada, então, pela participação de vocês aqui hoje nessa palestra, né? Foi muito legal, é um assunto que eu adoro falar sobre inovação e melhorias. E eu espero que vocês tenham gostado também, pessoal. A gente se encontra nos próximos eventos. Até logo!